Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos falar hoje, tratar de algumas questões aí do simulado aí da ESA, EA e EAN. Gostaria de pedir a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos. E caso vocês que vão assistir o vídeo aí gostem desse conteúdo, deixe o seu like, ele é muito importante para que a gente continue postando cada vez mais questões interessantes aqui para discutirmos. Vamos à resolução das questões propostas. Eu fiz aqui um apanhado de algumas questões misturando conteúdos. E a primeira questão diz o seguinte: um cubo tem 24 centímetros de área total. Aí ele pede o volume do cubo em centímetros cúbicos. Evidentemente, a aresta do cubo está em centímetros, o volume só poderia ser dado em centímetros cúbicos. Pessoal, só para a gente ter aqui, eu sei que talvez muitos já conheçam, né? Mas vale a pena a gente fazer pelo menos esse desenho para vocês se situarem. Nós estamos falando de um cubo, tá? Então, vamos pensar assim. Deixa eu ver se eu faço. Isso aqui mesmo. Vou desenhar aqui um cubo aqui, ganhar um pouquinho de tempo para tentar desmistificar aí a figura do cubo aí, que é uma figura bastante tranquila de entender, porém, às vezes a gente esquece que está lidando com uma figura tão fácil assim. Então você tem aqui a tampa, né, da caixa, né, o cubo, pensando numa caixa com todas as faces quadrangular, né? E aí você tem aqui um pouquinho tortinho, a gente releva porque é apenas... Bom, pessoal, a gente está fazendo uma vista assim por cima e de frente, é basicamente isso. Todas as faces são iguais, então aqui você tem aresta A e aresta A, tudo bem? Então quando você fala do volume de um cubo, evidentemente que você está falando sobre a largura, o comprimento vezes a altura. Evidentemente que, como todas as arestas têm a mesma medida, o volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo, ou lado ao cubo. E quando você fala de diagonal do cubo, você vai pensar numa diagonal de uma face, porque as faces são todas iguais, certo? Então, quando você diz que essa diagonal aqui, ó, essa diagonal, a aresta aqui é a diagonal só pode ser o quê? A diagonal ao quadrado, aplicando Pitágoras aqui, né? Vai ser a diagonal ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado, né? Então, a diagonal de um cubo... Por que eu estou falando diagonal? Ele falou de área total, ele não falou de diagonal. Mas vamos fazer uma recapitulação aqui. A diagonal do cubo é a aresta raiz de 2. Essa é a diagonal de um cubo, quando ele falar de a diagonal do cubo, certo? A área total do cubo... Note que é o seguinte, eu tenho duas bases, eu tenho uma tampa e tenho uma base aqui de baixo. E tenho
mais o quê? Mais 4 faces aqui, né? Uma aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui. Então, são 6 vezes a área de um quadrado. A área total de um cubo é 6 vezes a área de um quadrado, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, né? A área total. Ele diz que a área total vale 24, então vamos substituir aqui, ó. A área total é 24, isso é 6 ao quadrado. Isso a gente pode concluir que o a ao quadrado nada mais é do que 24 sobre 6. Portanto, o a ao quadrado é igual a 4, né? Logo, evidentemente, a gente vai pegar o valor positivo, né, da raiz quadrada, né? É a raiz quadrada de 4. A é igual a 2 centímetros. Bom, achamos a aresta do cubo, né? Para achar o volume, tranquilamente, ele quer achar o volume, né? Vai ser 2 ao cubo. E aí o volume fica bem representado como sendo 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. É basicamente isso. Resposta correta, letra D. Então, pessoal, mais uma coisa que a gente pode falar aqui sobre... Então, a área, o volume tem aqui, a área total está aqui. A área lateral de um cubo seria 1, 2, 3, 4 vezes a área de um quadrado, né? A área lateral. A área total eu tenho que contar as duas bases. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão que diz o seguinte: o perímetro de um triângulo equilátero mede 36 centímetros. Sua altura em centímetros mede. Pessoal, um triângulo equilátero. Vou fazer aqui mais ou menos aqui o desenho só para vocês terem uma ideia, né? Do que a gente está tratando. Só para a gente pensar aqui um pouco. Lógico que eu estou fazendo um rascunho aqui, né, pessoal? Então a gente vai levar em consideração aí um rascunho, né? Então, ó, ele diz que o perímetro de um triângulo equilátero, nós sabemos que os lados de um triângulo equilátero são todos iguais, né? O perímetro, evidentemente, né, de um triângulo equilátero vai ser 3 vezes o L, né? Que os lados são todos iguais, né? Então, qual é o símbolo de perímetro? 2P's é igual a 3L, que no caso é o perímetro do triângulo equilátero. Mais uma vez, a gente substitui aí o símbolo de perímetro pelo valor dado, né, que é 36, é igual a 3L. Logo, L é 36 dividido por 3. Portanto, L, 12 centímetros. Certo? Beleza, mas o que ele pede? Ele pede a altura. Ah, professor, eu não sei como é que é a fórmula da altura, esqueci na hora do concurso. Rapidamente, você aplica o teorema de Pitágoras, que você chega à fórmula da altura. Muitas das vezes a gente pode esquecer mesmo, é verdade. Eu tracei aqui bem ruimzinho mesmo, hein? Meu Deus do céu. Tá brabo. Então, o que acontece com a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero ela é também mediana. Além de ser bissetriz, acontece a mesma coisa com o isósceles. Além da altura de um triângulo equilátero ser bissetriz, dividir o ângulo
que parte essa altura, né, que está saindo essa altura, esse ângulo aqui, ó, é igual a este, além de dividir o ângulo ao meio, ela também divide o lado oposto em dois segmentos iguais. Se tudo é L, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. Fica muito fácil da gente achar a altura de um triângulo equilátero se você aplicar o Pitágoras. Então, ó, o Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, professor, tá perdendo tempo aí falando isso aí. Não tô, não. Tem gente que não sabe, pô. Então, ó, L ao quadrado é H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Evidentemente, vou passar esse L ao quadrado para o outro lado, porque eu quero achar a altura, né? Então, a altura ao quadrado fica sendo L ao quadrado menos, né? Que aqui é positivo, passa a ser negativo. L ao quadrado sobre 4. Então, a altura ao quadrado, supondo que você tenha esquecido, rapidamente, você deixa... Quando você esquece uma fórmula, você deixa a questão por último para você resolver, que sobrando tempo, você pode, de repente, pensar numa saída para encontrar a fórmula, certo? Essa é a dica que eu dou. Não vai chutando de qualquer maneira porque você não sabe, não. Vai deixando as questões que você não sabe para uma segunda oportunidade. Vai passando e tentando fazer as mais fáceis. Então, H ao quadrado, eu tiro o mínimo múltiplo comum, vai ser 4 vezes L, 4L, menos L, 3L ao quadrado sobre 4. Quando você extrai a raiz disso tudo aqui, ó, você vai tirar o L do radicando e o 4 vai ficar dividido por 2, né? Vou fazer isso de uma forma imediata aqui. Vou fazer devagar, já que eu comecei, né? 3L ao quadrado sobre 4, tirando do radicando aqui, ó. H é L raiz de 3 sobre 2. Tá aí, ó. Você que esqueceu a fórmula para achar a altura de um triângulo equilátero, a fórmula é L raiz de 3 sobre 2 a partir do teorema de Pitágoras, certo? Eu vou até pintar aqui o triângulo aqui que nós trabalhamos, que foi esse, né? Então, ó, eu quero achar sua altura, né? A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Evidentemente, pessoal, eu estou fazendo devagar, levando em consideração que você está aí, ó, correndo atrás, tentando pegar as suas dificuldades, tirar as suas dificuldades, né? Resolver aí o problema das suas dificuldades, certo? Então, o lado é 12, que nós já encontramos, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, a altura é 6 raiz de 3 centímetros. Pessoal, se você está gostando aí da explicação, deixa o seu like, se inscreva no canal, vai ajudar muito, vai fazer com que a gente continue postando vídeos aqui no YouTube, ok? Vamos para a próxima questão, a questão diversificada que eu falei que eu ia botar a questão diversificada, agora falando sobre números complexos, que eu vejo com muita frequência nessas provas da ESA aí, EAR, EAN também eu vejo, então, algumas mais puxadas do que outras, né? Essa, por exemplo, é uma questão bastante tranquila de se resolver, desde que você saiba operar, conhecer os números complexos. Vamos comentar aqui brevemente o número complexo. Um número complexo, ele surgiu a partir da raiz quadrada de um número negativo, certo? Quando se chegou à equação do segundo grau, onde o delta, por exemplo, menos 16, por exemplo, né? Quando você vai achar a raiz quadrada de menos 16, convencionou o seguinte, que não dá para extrair a raiz quadrada de menos 16. Então, mas a raiz quadrada de 16 dá. Então, pensou-se o seguinte, eu posso fazer o seguinte, desmembrar isso, colocar menos 1, né, no radicando,
vezes a raiz quadrada de 16. Ou o inverso, né? Perdão, a ordem aqui não importa, né? Então a raiz de menos 1 convencionou-se chamar de I, ou seja, unidade imaginária, certo? A raiz quadrada de menos 1 ousou-se chamar de I. Isso foi a saída para esse imbróglio. Então, a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Entretanto, a raiz de menos 1 convencionou-se chamar de I. E o I foi chamado de unidade imaginária. Pessoal, temos questões de números complexos nesse nosso canal aí, várias questões que nós resolvemos, questões relativamente que apresenta, né, um grau de dificuldade maior, certo? Inclusive até envolvendo logaritmo, uma questão, se eu não me engano, que caiu, não sei se foi SpaceX ou se foi no ITA, que envolvendo logaritmo, e aí falava que o Z, enfim, fazia uma substituição com Z ali. Interessante pra caramba, procura aí números complexos, que vocês vão encontrar aí no canal vários vídeos falando sobre números complexos, inclusive falando sobre a teoria também, ok? Então, ó, o que a gente pode tirar como importante para nós do básico do número complexo? O número complexo está escrito na forma algébrica da seguinte maneira. Isso aqui é mais ou menos, tá, pessoal? Depende muito do que vai aparecer. Então é A mais ou menos BI, onde o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Dá para perceber que o B acompanha o I, por isso chamar de parte imaginária. Legal a gente observar isso, porque em outras questões nós vamos precisar desse conceito aí. Mas ele pede aí, pessoal, é uma operação muito simples, é uma adição e uma subtração. Eu vou adicionar o A1, o Z1 com o Z2, menos o Z3. Então, ó, Z1, vou repetir aqui a expressão aqui, ó. Z1 mais Z2 menos Z3. Substituir aqui, lógico, o que está aqui positivo aqui, eu não vou usar parênteses não, tá? Mas o que está antecedendo um número, está antecedendo um sinal negativo, eu tenho que usar parênteses, ok, pessoal? Então vai ficar assim, ó, 5 mais I mais 2 menos I menos, aí eu abro um parênteses, coloco 1 menos I. Lembrando, depois a gente vai ver isso, eu lembrei mais de uma coisa aqui para falar, mas vamos resolver aqui. 5 mais 2, já temos aqui, ó, 7. Eu posso juntar partes reais, né? Números reais eu posso somar. Números imaginários aqui, ó, eu posso cancelar esses dois números imaginários, porque aqui é mais I menos I. Posso cancelar. Tem um menos antes de um parênteses, troco o sinal do que está lá dentro. Menos 1 mais I. E aí eu fiquei com 7 menos 1, 6 mais I. Esse é o número complexo que nós queríamos encontrar, tá, pessoal? Bem tranquilo, não é uma questão difícil. Inclusive eu até esqueci de colocar aí para marcar a opção correta. São duas questões que eu esqueci de colocar, mas tudo bem. Não há problema.
Vamos à próxima questão, que fala o seguinte. Para que o número complexo z igual a 5 mais i sobre k menos 2i seja real. Quando fala assim, pessoal, real, seja real, você tem que entender o seguinte, ele quer dizer, leia-se, real puro. Seja real puro, é a mesma coisa, tudo bem? Ele quer saber qual é o valor do k, para que esse número complexo seja real puro. Mas existe um imbróglio aqui para nós. Primeiro, nós temos que resolver esse quociente aí de números complexos, certo? E como é que a gente resolve o quociente de um número complexo? Multiplicando o número complexo pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? O conjugado é o denominador com o sinal trocado, o sinal do meio trocado. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, numerador e denominador pelo conjugado, k mais 2i. Esse é o conjugado, certo? Nesses casos, pessoal, não precisa muito, a gente não precisa se preocupar com o denominador após fazer a multiplicação do numerador, não. Se não quisermos nem multiplicar o denominador, não precisa. Porém, para efeito didático, eu vou fazer. Por quê? Porque para ele ser real puro, a parte imaginária vai ter que ser igual a zero. Então, quando você vai pegar um número, certamente você vai encontrar um denominador aqui, você iguala uma fração a zero, o denominador vai ser zero, porque você vai multiplicar um pelo outro. Eu vou mostrar aqui. Z é igual. Aplica aqui a regrinha do chuveirinho, né? 5 vezes K, 5K. Mais com mais dá mais. 5 vezes 2i, 10i. Mais com mais dá mais. I vezes K, KI, né? Mais com mais dá mais. Presta atenção. I vezes 2i. Mais com mais dá mais. Daria mais aqui. Entretanto, i vezes 2i vai dar 2 vezes i ao quadrado. E o que é i ao quadrado? I ao quadrado, pessoal, é menos 1. Certo? Sempre que você tiver, sempre, i ao quadrado menos 1. O i elevado ao quadrado é menos 1. Isso é muito fácil de entender o seguinte, se a raiz quadrada de menos 1 é i, lógico que a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Tudo bem? Então, beleza. Ó, o entendimento é esse. Ó, a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Se eu elevo tudo ao quadrado, eu cancelo aqui. Então, menos 1 é igual a i ao quadrado. Tá aí, ó. O i ao quadrado é menos 1. Certo? Então, como aqui i ao quadrado é menos 1, nós vamos ficar com menos 2. Ó. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, ó, mais com mais dá mais. Porém, o i vezes i dá menos 1. Menos 1 eu vou repetir o menos aqui, ó, porque mais com menos dá menos 2. Sobre... Aqui eu faço até a questão de colocar o denominador, porque não é uma coisa difícil de fazer. Isso é um produto notável, pô. Você tem que saber isso de cor e salteado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. K ao quadrado. Aqui não vai ser nem menos, sempre vai ser o contrário, vai ser o sinal trocado. Vai ser isso aqui elevado ao quadrado, que isso aqui é 2i, né? Isso aqui elevado ao... menos isso aqui elevado ao quadrado, que vai dar mais 4. Por que mais 4? Pensa o seguinte. K ao quadrado menos...
K ao quadrado menos 2i ao quadrado. K ao quadrado menos 2 vezes menos 1. Perdão, 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4, i ao quadrado é menos 1. Menos com menos dá mais, k ao quadrado mais 4. Vamos tentar fazer isso no automático, tá? O denominador, quando existe um produto notável, produto da soma pela diferença, com números imaginários, né? Quando a gente está trabalhando com números complexos, eu sempre vou ter esse sinal positivo aqui, ó, quando eu multiplico o produto da soma pela diferença de dois termos. Esqueci de colocar ali o mais ali, é mais. Então, pessoal, aqui agora eu vou arrumar o meu número complexo, ou seja, parte real com parte real vai ficar assim, ó, 5k menos 2, e aí, mais, eu vou botar o i em evidência, 10 mais k, que multiplica aí, isso tudo sobre o quê? K ao quadrado mais 4. Nesse caso, pessoal, a gente não precisa nem se preocupar com o denominador. Nós vamos nos ater apenas no numerador. O denominador não há necessidade de você se preocupar. Ah, por quê, Márcio? Veja bem, qual é a parte real? 5k mais menos 2 sobre k ao quadrado mais 4. Qual é a parte imaginária? 10 mais ki sobre k ao quadrado mais 4. Como você quer um número real, puro, né? Um número real, quer dizer que a parte imaginária tem que ser zero. Então, ó, só vou exemplificar aqui, ó. A condição é que 10 mais k sobre k ao quadrado mais 4, isso tem que ser igual a zero. Quando você multiplica aqui, ó, em cruz, você vai ter 10 mais k igual a zero, uma vez que o k ao quadrado mais 4 vezes zero dá zero. Então, por isso, a gente nem pode até desprezar o denominador quando aparecer exercício desse tipo. E aí a gente tem que o k é igual a menos 10. Se o k for menos 10, esse número será um número real puro, ok? Um número real. Esse número complexo será um número... Quando o k assumir o valor menos 10, o número complexo se transforma num número real. Tudo bem? Beleza. Pessoal, eu não vou alongar mais, porque nós fomos devagar nessa questão. Quero agradecer a participação de todos. E na próxima videoaula a gente conclui uma outra parte de exercícios aqui, ok? Se você puder deixar um like no vídeo, eu agradeço. E até a próxima videoaula.